Gente, para terminar, vou concluir logo para fechar logo esse vídeo. Para mim, o que vem acontecendo no Brasil é fruto de atos, são atos terroristas. Brumadinho, Mariana, o derramamento de petróleo nas praias brasileiras, o incêndio, esse incêndio absurdo que teve no Brasil, né? Não teve lá nos Estados Unidos? Vocês lembram da queda das torres de energia na época das eleições? A bomba que estavam levando lá para o aeroporto JK e disseram que eram os bolsonaristas pedindo que o exército entrasse. Ó, isso aí era para alimentar a narrativa mentirosa, nojenta de golpe de Estado. Realmente, o Brasil levou um golpe de Estado. Quem deu? A esquerda. O Lula, descondenado na marra, na presidência da República, sem povo, sem código-fonte, sem voto impresso e auditável, sem contagem pública dos votos. Ajudado por quem? Pelo STF/TSE. Missão dada, missão cumprida. Quem mandou colocar ele aqui? O Biden. O Biden, a Kamala, eles estão ligados com quem? Lá com a China comunista. A China comunista está ligada com quem? Com os globalistas. Gente, vocês acham que essa anulação da eleição da Romênia foi à toa? Foi não, é para a direita não assumir. Lá na Alemanha, o que aconteceu lá na Alemanha com a candidata lá da Alemanha? A esquerda não atuou lá? Aí, ó. Esses movimentos migratórios, todos espalhados pelo mundo, para desestabilizar os países. Quem fez? A esquerda internacional, a esquerda brasileira também participou. Aquele movimento migratório para os Estados Unidos, que o Maduro mandou o trem de Aragua para lá. Para quê? Para destruir o Brasil, os Estados Unidos, gente. E mandou o trem de Aragua para cá também. Está lá em Roraima, Boa Vista, está tocando o terror lá em cima. Então, nós estamos numa guerra. Numa guerra híbrida, é o que eu sempre falo. Vocês acham que esse blackout na Espanha e em Portugal foi à toa? Foi não. Foi por conta das medidas do Donald Trump. Vocês acham que a guerra lá o confronto agora que teve entre a Índia e o Paquistão foi à toa? Foi não. Foi por conta das medidas do Donald Trump. Parece que o Donald Trump apaziguou lá, né? São duas potências que têm arma nuclear, né? Armamento nuclear. Quem será que incentivou isso aí, hein? Eu desconfio. Não vou falar porque, né? Mas eu desconfio. Parece que acharam um míssil, um resto de míssil lá na Índia. O Paquistão mandou um míssil para a Índia e acharam a identificação do míssil, que era de outro país, que era de um país comunista. Não vou dizer de qual é, não. Tá tudo ligado, gente. A organização criminosa que está instalada aqui está ligada com a organização criminosa da Argentina, da América Latina, da Venezuela, de Cuba, da Colômbia, da Bolívia, do Peru, do Chile, do Uruguai, da Argentina, né? Agora a direita assumiu, né? Mas antes, né? Do Equador, a esquerda daqui, a organização criminosa daqui está ligada com a organização criminosa, com a esquerda criminosa destas nações, que eu falei. E com a esquerda dos Estados Unidos, com a esquerda lá da Europa, com a esquerda lá do paizão comunista. E está todo mundo ligado com os globalistas. E a ONU está ligada com quem? Com isso aí tudo. A agenda nefasta da ONU. Gente,
E nós estamos numa guerra. Por quê? Querem destruir o Ocidente. Estão usando os métodos da guerra híbrida, desinformação. Não teve o negócio da USAID? Gente, a USAID, o general Durval Neri falou da USAID. Que a USAID espalhou essa narrativa de que a Amazônia estava queimando, a Amazônia estava queimando. Para quê? Para dizer que nós não temos condição de cuidar da Amazônia. O general Durval Neri falou isso aí. Essa USAID influenciou nas eleições do mundo inteiro. Deu dinheiro para quem? Porque não deu dinheiro lá para o globalista lá, o chefão? Aí eu. O TSE daqui não assinou convênio com ela? Gente, tá tudo ligado. Por isso é que eu estou falando. Esse pessoal está cometendo crime contra a paz mundial, crimes contra a humanidade, porque eles fazem de tudo para ficarem no poder, inclusive a matança em massa, né, dos opositores políticos. Terrorismo, né? São crimes de guerra. Crimes de guerra, crimes de guerra. Ou nós temos, assim, 3 opções. Ou cada país julga a sua organização criminosa, né? Pega, prende, julga e condena e prende, né? Processa, julga, investiga, processa, julga, sentencia, condena, prende, né? Ou pega esse pessoal todinho e coloca no Tribunal Internacional. Ou é o Tribunal Penal Internacional que nós temos hoje, ou é um Tribunal Militar Internacional. Porque nós estamos em guerra. Querem destruir o Ocidente. Nós vimos agora o Nicolás Maduro foi lá na Rússia vender a Venezuela. E o daqui foi para lá também. Vendeu o Brasil. Ele está vendendo o Brasil para outro país comunista, para a China comunista. O cabra daqui está vendendo o Brasil, está entregando o Brasil para a China comunista. Não, entregou o nosso urânio, entregou a nossa Amazônia, quer entregar o Brasil, as nossas comunicações. Eles estão acabando com o dinheiro da nação brasileira. Não vê esse rombo aí da Previdência? Gente, voltar a roubar o país. Querem falir a nação brasileira, quebrar, acabar com a aposentadoria de todo mundo, tirar todo o dinheiro, empobrecer o Brasil, deixar o país na lona, deixar o Brasil na lona, né? E, voltando para o nosso presidente, voltando para o início do vídeo, nosso presidente foi intimado no hospital, deve estar, na UTI, por aquela oficial de justiça, a mando do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque querem condenar. O nosso presidente já está condenado. Está todo mundo condenado. Todo mundo que está nesse processo aí, nesse inquérito ilegal, nesse negócio de golpe, está condenado. Por que eles não querem a suspensão da ação do Ramage? Para justificar o foro privilegiado, dizendo que, como o Ramage é deputado, puxa o processo todo para o STF. Isso é conversa, isso é mentira, isso é narrativa. Tudo ali é mentira. Toda esse inquérito da fake news, que começou lá atrás com o Dias Toffoli, com a história o amigo do meu pai, aquela matéria publicada pela revista Cruzoé, né? Ele foi lá, caçou a revista, fechou tudo, desmonetizou e passou o processo para o Alexandre de Moraes, que foi o designado, né? Para tal missão. Ele recebeu uma missão, ele foi, mandaram ele fazer. Tudo isso aí é legal. Tudo é legal. Tudo é uma construção. É uma construção comunista. É uma construção tirana. É uma construção ilegal, mentirosa, né? E muita gente está por trás disso aí. Eu não falei? Esse pessoal está fazendo isso porque eles têm costa larga. Tem outros países por trás deles. Isso aí não é uma guerra? Isso é uma guerra, gente. E a guerra, quem julga crimes de guerra? Não é a Justiça Penal Militar?
junta a Justiça Penal Militar de todas as nações envolvidas e põe esse pessoal todinho no banco dos réus. Essa é a minha opinião. Por isso é que eu falei do Tribunal de Nuremberg. Essa intimação ilegal, eles mandaram a mulher lá porque eles têm pressa. Eles não querem Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Não querem. Eles estão com pavor, porque eles sabem que Jair Messias Bolsonaro, a vitória foi tirada dele. Para mim, esse cabra, ele não venceu as eleições. Não mostraram o código-fonte, ele não tinha povo, onde ele ia não juntava ninguém com ele. Pelo contrário, ele era hostilizado. Acho que a gente é idiota, que brasileiro é imbecil, que não pensa. Então, uma pessoa que tem pelo menos 2 neurônios na cabeça é capaz de concluir, né? Pois é. Nosso presidente ganhou foi no primeiro turno, igual 2018. Igual 2018. E vai continuar essas urnas sem vergonha desse jeito? Gente, ou implanta o voto impresso e auditável e a contagem pública dos votos, ou então bota a cédula de papel. Vamos voltar para o papelzinho. Se a gente tivesse continuado no papel, essa esquerda nunca teria assumido o poder. Jamais. 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 Então, não tem golpe, a direita não deu golpe, nosso presidente não deu golpe, então, mas eles estão com pressa. Eles estão com pressa, querem julgar logo o nosso presidente, né? E por isso mandaram a mulher lá. Isso aí é mais um ato tirano, um ato da tirania. Faz parte da característica de uma tirania nazista. De uma tirania nazista. É por isso que eu falei do Tribunal de Nuremberg, que foi o exemplo. Nós temos hoje um Tribunal Penal Internacional, mas eu entendo, porque ele não está desempenhando o papel dele, mas eu entendo que não é só crime contra a humanidade, não, é crime de guerra. São táticas de guerra híbrida que estão sendo usadas para destruir o Ocidente. Para mim, tem que ser feito um tratado, não podemos mais esperar. Vocês lembram quando teve uma live do nosso presidente com o Elon Musk? Teve um ataque a Israel no dia? Vocês acham isso coincidência? Quando teve o show daquela Madonna aqui, não foi no dia que a barragem rompeu? Tinha 2 dias que a barragem tinha rompido? Agora veio a outra, né? A Lady Gaga. Fazer outro portal para os demônios. Abriu o portal. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Senhor, anula os efeitos espirituais desse show maligno. Passa teu sangue, Senhor, poderoso no Rio de Janeiro, na nação brasileira. Que os efeitos espirituais desse show abominável sejam cancelados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, meu Deus. Amém. Que horroroso. Um verdadeiro portal para o inferno. E os jovens dizendo que vão para o inferno com ela. Nós vamos para o inferno com você, Lady Gaga. Meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia da nossa juventude. Gente, depois que está no inferno, não sai mais não. O inferno é real. Os tempos hoje nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos trabalhosos. Isso é profético, gente. Jesus está voltando. E nós e os nossos filhos, talvez os nossos netos, seremos a geração do arrebatamento, né? Do juízo de Deus. Porque o que está acontecendo na Terra, né? Os sinais, né? Os sinais estão aí.
Gente, é por isso que eu entendo, voltando para a história do Tribunal Penal Internacional, nós vamos depender lá do CARINCAN. O CARINCAN não vai fazer nada, não. Eu penso que as nações, os chefes das nações, têm que se unir para parar isso, né? Para parar esses globalistas, para parar essa esquerda internacional, né? Que está se metendo nas eleições de diversos países, né? Anularam lá uma eleição agora na Romênia. A direita ganhou, eles anularam, né? Deram um jeito. Não podemos permitir, né? Não podemos. Então, nós estamos numa guerra híbrida, gente. E como nós estamos em guerra, quem é competente para julgar os criminosos de guerra? Quem comete crime de guerra? É a justiça militar. Justiça militar de um país. Eu já acho, já assim, pensei e repensei que o STM não é o fórum adequado para julgar esse pessoal daqui. Esse pessoal tem que ser julgado por um tribunal maior, no Tribunal Militar Internacional, como o Tribunal de Nuremberg. É por isso que eu falei do Tribunal de Nuremberg. E é isso, gente. Eu concluí meu vídeo. Nosso presidente é um perseguido político. Todas as pessoas que estão nesse processo aí do golpe, né, são perseguidas, são pessoas perseguidas, né? E se depender do STF, o acórdão já foi dado. Eles podem até botar um votinho contra, 2, para dar uma amaciada. Mas está todo mundo junto ali. Todo mundo junto. Vocês não acreditam no Fux, não, viu? Ele deixou a Débora 2 anos presa. E depois veio dizer que tem que reduzir a pena. A moça ficou encarcerada. O Clezão morreu. A Ildete, né? Acho que é a Ildete, aquela moça do câncer, parece estar com 40 quilos. Presa. Está presa. Injustamente. E o Fux não fez nada. Não fizeram nada para soltar. Se eu fosse ministro do STF, eu tinha soltado todos esses patriotas, eu tinha ido na Papuda, na Comé, no mesmo. Solta. Tô mandando soltar. Solta todo mundo. Solta. Não queria nem saber. Eu ia mandar soltar todo mundo. Eu ia dar uma ordem. Eu ia dizer para o Alexandre de Moraes: você pode o mesmo tanto que eu posso. Você não tem poder de mandar prender essas pessoas. Era isso que eu ia fazer. Mas eu sou só uma durinha, gente. Gente, eu estou dizendo aqui meus pensamentos, tá bom? São meus pensamentos. É a minha forma de desabafar diante de tanto absurdo, diante de tanta coisa horrível que está acontecendo na nação brasileira. Nosso presidente saiu, foi para casa, sabe por quê? Que a vida dele estava ameaçada. Eles queriam matar o nosso presidente lá no hospital. E o Donald Trump mandou os agentes lá e falaram com ele que a vida dele estava em risco. Aí nosso presidente foi para casa. Gente, ninguém sai de uma UTI e vai para casa. Geralmente a pessoa sai da UTI, vai para uma semi-UTI ou vai para um apartamento e fica uns dias e depois recebe alta. Nosso presidente tem sossego. Vocês não vão conseguir fazer nada com ele. Nosso presidente é o ungido do Senhor, é o escolhido de Deus. É o nosso rei Davi. É a nossa primeira-dama, é a nossa rainha Esther. Nosso país vai ser livre, vai ser liberto. Em nome de Jesus. O sol da justiça virá novamente, brilhará novamente a nação brasileira. Lembra que eu falei, quando eu fiz o vídeo falando dos patriotas que tinham sido jogados lá naquela academia? Eu falei que a justiça do Senhor iria vir, vai vir, vocês vão colher. Tudo que o homem colhe, tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo, né?
E nós temos que tirar esse povo aí desse PT aí, desse desgoverno. Gente, essas eleições para mim são nulas. Eu sempre falei isso. Nulas. Nulas. São nulas. Não valem. Esse cabra não foi eleito. Ele foi colocado lá. Por quem? Pelo paizão comunista. Que usou quem? O Biden e a Kamala. Gente, isso é uma organização. É uma coisa só. Nós estamos em guerra. Querem tomar a nação brasileira. Querem destruir o Ocidente. Querem destruir os Estados Unidos. Então, tem que fazer um tribunal específico para esse pessoal. Junta todo mundo, junta os juízes de cada país, militares, os promotores militares de cada nação, pessoas de confiança, pessoas que não são comunistas, né? Porque se for comunista, se for do esquema, não vai dar certo. Faz um tratado e bota esse pessoal no banco dos réus. Para mim, é isso. Gente, encerrei o vídeo. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o meu pensamento, tá bom? Anistia já. Anistia já. Para os patriotas, para os nossos militares, para todos os perseguidos políticos do Brasil. Anistia já. Não iremos desistir da nossa nação. Não iremos desistir. Um beijo, gente. Fique com Deus.